Olá, galera! Sou a professora Karine Terra. Estamos aqui no canal Estude e Passe para aprender um pouco mais de matemática. E na aula de hoje a gente vai trabalhar operações de adição e subtração de frações. Você vai ver que é bem fácil e bem legal. Vamos nessa? A primeira coisa que a gente precisa de entender o conceito que nós precisamos de entender é o conceito de frações homogêneas e heterogêneas. O que são frações homogêneas? Frações homogêneas são frações que possuem o mesmo denominador, né? E frações heterogêneas são frações que possuem denominadores diferentes. Nas nossas operações que nós vamos começar aqui, que são os nossos primeiros exemplos, nós estamos trabalhando com frações homogêneas, ou seja, possuem o mesmo denominador. Quando as frações possuem o mesmo denominador, é bem fácil da gente fazer. A gente vai fazer o seguinte, nós vamos pensar 1/3 mais 1/3, quantos terços eu tenho? Lembrando que terço, né, a parte do denominador, ele demonstra em quantas partes eu dividi o meu todo. Então isso não se altera, né? Ela vai continuar sendo dividida pela mesma quantidade. Eu peguei na primeira um pedaço e na segunda um pedaço também. Então, quantos terços eu tenho? Eu tenho 2/3. Agora embaixo, 2/5 mais 1/5. Quantos quintos eu tenho? Eu vou ter 3/5. Na subtração, 7/3 menos 2/3. Quantos terços vão ficar? 7 menos 2, 5/3. 10/7 menos 8/7. Vou ficar com 2/7. O que a gente pode concluir quando nós estamos trabalhando com frações homogêneas? Que a gente vai repetir o denominador e fazer a operação apenas com o numerador. Isso é na adição e na subtração de frações homogêneas, ok? Então agora a gente vai ver um exemplo, alguns exemplos de frações heterogêneas. Aqui agora nós temos exemplos de frações heterogêneas. Deu um exemplo de adição, um exemplo de subtração e que elas são muito semelhantes. A primeira coisa que eu tenho que entender é que quando eu tenho frações heterogêneas, eu tenho que torná-las homogêneas. Para vocês poderem entender um pouco melhor do que eu estou falando, dá uma olhada no nosso canal, algumas aulas sobre frações que nós já temos no canal, para vocês poderem entender melhor o que eu vou falar com vocês. Nós vamos fazer o quê? Nós vamos fazer com que essas duas frações elas fiquem homogêneas, ou seja, eu vou trabalhar com o conceito também de frações equivalentes. Para a gente poder encontrar essas frações equivalentes, nós podemos utilizar o que eu já falei numa videoaula do método da borboleta, né? Então, o que a gente vai fazer? Nós vamos colocar aqui os traços da fração, né? Só para a gente poder recapitular, antes de eu continuar, nós podemos muito bem fazer o cálculo de MMC, né? Fazer todo um processo. Só que para poder ficar uma coisa mais ágil, mais rápida, nós vamos fazer o quê? Nós vamos multiplicar os nossos denominadores. 3 vezes 2, 6. 6 vai ser um novo denominador. E para saber quem vai ser o numerador, é só multiplicar cruzado. 1 vezes 2, 2. 3 vezes 3, 9. O que eu fiz ali? Eu fiz 1/3. Eu encontrei a fração equivalente a 1/3 que tinha o mesmo denominador que 3/2. Então, 1/3 é equivalente a 2/6 e 3/2 é equivalente a 9/6. Como as duas frações são homogêneas, eu já posso resolver como a gente fez no exemplo anterior. 9 mais 2 mais 9, 11/6. Então, aqui eu encontrei o meu resultado da operação de 1/3 mais 2/2. Agora, na subtração não é diferente. São frações heterogêneas. Primeiro, eu tenho que torná-las homogêneas, achando frações equivalentes. Posso também utilizar o método da borboleta, né? 4 vezes 3, 12.
né? Que é essa multiplicação, e multiplico também cruzado. 9 vezes 3, 27. 2 vezes 4, 8. 27 menos 8, 19, 12 avos. Então, aqui, gente, eu consegui encontrar o resultado da operação 9 quartos menos 2 terços, que é 19 12 avos. Eu espero que a aula de hoje seja bem proveitosa para vocês e vocês tenham entendido o conteúdo aqui abordado. Tchau, tchau e até a próxima!